acontecendo aqui? Jesus, ele sabia que se aproximava a hora de viver o momento mais difícil do seu ministério, porque ele seria entregue, julgado, condenado, ele entregaria a sua vida, e ele está reunido com os seus discípulos. De repente, ele vai se despir, pegar um recipiente com água, uma toalha, e ele começa a lavar os pés dos discípulos. E ninguém entendeu nada, porque naqueles tempos era comum os servos aguardarem a chegada do seu senhor, para então cumprir este ritual de purificação dos pés. Mas Jesus não era o servo, Jesus é o Senhor. Então, quando Jesus se despiu e começou a lavar os pés dos discípulos, o Pedro, ele não entendeu. O Senhor vai lavar os meus pés? E aí Jesus vai dizer uma frase, que foi a frase que eu quero provocar uma reflexão com base nisso que Jesus fala. João capítulo de número 13, versículo de número 7, está escrito assim: respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Jesus está dizendo: Pedro, João, Tiago, vocês não vão entender nada agora, mas depois, num outro tempo, lá na frente, vocês vão entender o porquê que isso está acontecendo. E, irmãos, na nossa vida com Deus, na nossa caminhada nessa terra, é exatamente assim que Deus age. Porque às vezes estamos vivendo uma série de situações, estamos enfrentando situações em qualquer que seja a área da nossa vida, que nós não sabemos o porquê, mas que lá na frente Deus nos fará entender o porquê que algumas coisas aconteceram. Então, quando Jesus, ele se dispõe a lavar os pés dos discípulos, eles não entenderam nada. Ninguém conseguia dar uma explicação para aquilo que estava acontecendo. Aí Jesus vai dizer exatamente isso: olha, o que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. O que eu estou fazendo agora vocês não entendem, mas lá na frente vocês vão entender. Curva sua cabeça, feche os seus olhos, por favor. Pai Santo, Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, ó Senhor, porque mais uma vez o Senhor mostrou a tua graça, a tua bondade, nos trazendo até a tua casa, para cantarmos louvores em teu nome. E agora ouvimos a tua voz, Pai, a tua palavra, e oramos pedindo que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que o Senhor traga consolo através da tua palavra, que o Senhor nos faça pensar e refletir, e que para nós, não importa como as coisas vão acontecer, o que importa é que o Senhor esteja no controle de todas elas, Pai. Em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Senta um minutinho aí no seu lugar, por favor. Meus irmãos, quando nós começamos a nos envolver com Deus, quando Deus nos revelou a sua bondade, a sua graça, a sua misericórdia, a sua obra salvífica, através de Jesus na cruz, nós começamos
a ouvir a pregação do Evangelho e entendemos a importância de buscar conhecer a Deus. Jesus diz em Mateus 22, 29 o seguinte: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, lá pelo versículo 18, ele escreveu assim: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós podemos dedicar dias, horas, nós podemos dedicar tempo, empregar esforços e estudarmos a Escritura, pesquisarmos livros, nos aprofundarmos no conhecimento da Escritura Sagrada. Mas a grande verdade é que compreender a maneira como Deus age e entender como Deus Ele atua em favor do seu povo, eu acho que isso Deus não nos dá condições de entender. Deus muitas vezes escolhe maneiras de agir que são totalmente contrárias às nossas expectativas. Em Isaías capítulo 55, no versículo 8, ele diz assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, porque assim como os céus está mais alto, acima da terra, assim são os meus pensamentos em relação aos vossos, assim são os meus caminhos em relação aos vossos. O que Deus está querendo dizer para a nação? Olha, vocês não são capazes de entender a maneira como eu estou agindo. Então, quando nós olhamos para a história de homens que foram chamados por Deus e que marcaram a sua geração, homens que foram citados pelo próprio Deus, nós podemos tirar a vida deles como exemplo e entendemos que nem eles sabiam como Deus iria agir. Quando lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, Deus chama Abraão, Deus faz uma promessa a ele. Deus diz assim: olha, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa dos teus pais, e vai para a terra que eu te mostrarei. Volta lá para o Antigo Testamento, Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 1, está escrito assim, Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Entenda, Deus ainda não havia mostrado. Para a terra que eu te mostrarei. Imagine Deus dizendo para você: olha, sai da sua casa aí, sai da casa dos seus pais, sai do seu lar, eu quero te levar para algum lugar. Mas para que lugar? Depois eu te mostro. É mais ou menos isso que aconteceu com Abraão. Por isso que Paulo escreveu em Romanos 4, 20, que Abraão não duvidou da promessa. Abraão, quando ouviu a voz de Deus, ele saiu sem saber para onde ia, porque ele acreditava na promessa que Deus havia feito a ele. Veja o que está escrito no verso de número 2: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele tinha mais ou menos 75 anos de idade, quando ele recebeu de Deus a promessa de que o Senhor iria torná-lo pai de uma multidão, que dele sairia uma semente que iria gerar um povo numeroso. Só que tinha um problema. Se você voltar aqui para o capítulo de número 11, versículo 30, está escrito assim: e Sarai foi estéril, e não tinha filhos. Ou seja, como se não bastasse a idade avançada, o ventre da esposa de Abrão
não gerava filhos. Deus poderia escolher um adolescente, Deus poderia escolher um homem fértil, uma mulher produtiva, mas Deus escolheu um homem de 75 anos, e ele fez uma promessa que seria pai de multidões. Agora o detalhe é que Abraão obedeceu a Deus, ele saiu de onde estava, acreditando que a sua mulher iria engravidar, mas logo na sequência, Abraão vai passar por uma série de aflições, de adversidades. Como é que você entende um Deus que trabalha desse jeito? Ele chama um idoso para cumprir um propósito, e a sua esposa, que tinha uma idade avançada, ela tinha o ventre estéril, não podia gerar. Abraão, ele sai para viver aquilo que Deus havia prometido, mas quando você observa a história, vem um tempo de fome. Quando você lê o capítulo de número 14, o sobrinho de Abraão é sequestrado. Então Deus vai aparecer a Abraão, porque Deus conhece a estrutura humana. Deus, ele sabe que nós confiamos com algumas desconfianças. Deus, ele sabe que muitas vezes nós falamos que não temos medo, mas dentro de nós há os nossos receios, a nossa insegurança. Dentro de nós há aquela incerteza. Então no capítulo 15 de Gênesis, Deus aparece a Abraão e reafirma a promessa que ele havia feito. Veja o que está escrito em Gênesis capítulo de número 15, versículo de número 1, diz assim: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão, perceba que no versículo de número 2, parece que Abraão já não tem mais aquela mesma empolgação do capítulo 12, porque quando Abraão dirige a sua palavra a Deus, ele fala se lamentando, ele fala revelando que já há algumas desconfianças dentro de si, porque Abraão não estava entendendo o agir de Deus. Quando nós recebemos de Deus uma promessa em particular, ou quando nós conhecemos as promessas que Deus faz ao seu povo, nós desejamos que as coisas se cumpram o mais breve possível. Teremos que ouvir a promessa hoje e amanhã desfrutar dela. Então, quando Abraão ouve a voz de Deus e sai da sua terra, da sua parentela, ele sai com a convicção de que em breve ele iria estar carregando seu filho. Mas não foi assim que Deus agiu. Não foi dessa maneira que as coisas aconteceram. Por isso que no versículo 2 está escrito assim: então disse Abrão, Senhor Yahvé, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Diz mais Abrão, eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Versículo 4, eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o seu herdeiro. Você percebeu que do capítulo 12 para o 15, Abraão mudou os planos? Porque a promessa que Deus havia feito, era que da semente de Abraão, ele iria fazer uma grande nação. Mas agora Abraão está dizendo, Senhor, eu não tenho filhos, o meu herdeiro será o Damasceno Eliezer, o meu herdeiro será o escravo. Aí Deus vai dizer, não Abraão, não foi isso que eu prometi para você, não foi essa a promessa que eu fiz. Aí Deus vai dizer no versículo de número 5, então o levou para fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar, e disse-lhe, assim será a tua semente. Ou seja, Deus está dizendo, Abraão, não adianta você fazer um plano diferente do meu.
A minha promessa, o que eu prometi, é da sua semente gerar uma grande nação. O tempo pode ter passado, Abraão. Você pode até envelhecido um pouco mais, Abraão, mas eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Então Deus está dizendo, Abraão, apesar de você não entender o meu agir, apesar de você não saber lidar com o tempo, porque a palavra de Deus diz que há tempo para todo propósito, então Deus está dizendo, Abraão, os meus planos não mudaram. Não vai ser o escravo seu herdeiro, não. Você pode contar as estrelas do céu? Não. Então, assim vai ser a sua descendência. Então perceba, Abraão foi chamado pai da fé. A palavra de Deus diz que Abraão foi fortalecido dando glória a Deus. Mas você consegue perceber que Abraão também tem as suas oscilações? Você consegue perceber que com o passar do tempo, o Abraão também tinha as suas desconfianças? Se você ler o capítulo de número 16 de Gênesis, Abraão vai dar ouvidos à voz de Sara. E porque até então a promessa não havia cumprido, ele vai ter Ismael com Agar. Ele vai ter um filho com a escrava. Porque Abraão vai tentar dar o seu jeitinho. Por quê? Porque ele não sabia como Deus estava trabalhando. Ele não sabia quando as coisas iriam acontecer. Se você observar o capítulo 17 de Gênesis, Deus aparece a Abraão mais uma vez. E olha que coisa interessante, versículo de número 15, Gênesis 17, 15, diz assim: disse Deus mais a Abraão, a Sarai tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Sara significa princesa. Versículo 16, porque eu hei de te abençoar, e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe de nações, reis de povos sairão dela. Quando Deus diz isso no capítulo de número 17, já haviam se passado muitos anos que Deus havia feito a promessa. Perceba que Abraão necessita ser um homem paciente, porque Deus mais uma vez está aparecendo a ele, reafirmando algo que ele havia afirmado. Deus mais uma vez está dizendo, Abraão, eu não esqueci do que eu prometi. Abraão, você pode tentar dar o seu jeito, você achou que o seu herdeiro seria o Damasceno, você achou que seria bom para você fazer um filho com Agar, mas não, Abraão, é de Sara que eu vou cumprir a promessa. E quando Deus disse isso, olha a reação deles, versículo de número 17, então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos, olha o que Abraão está dizendo, poxa, mas eu estou há 25 anos ouvindo a mesma coisa, será que com 100 anos eu vou ter um filho? E será que Sara vai gerar um filho com 90? A Bíblia diz em 1 Coríntios 1, 27, que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus traz à existência aquilo que não existe. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. O problema é que nós nunca vamos entender isso. Aqui o Abraão, aquele que nós chamamos de pai na fé, aquele que é chamado o homem que teve as primeiras experiências com Deus, o homem que Deus fez a promessa, ele também teve os seus momentos de oscilação, ele riu de algo que Deus havia dito. Por quê? Porque não estava entendendo nada. Passou 1 ano, 2, 3, 10, 25 anos, mas Deus cumpriu o que Ele prometeu, porque Deus, Ele age assim. Às vezes o tempo nos cansa, às vezes o tempo nos desgasta,
emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, mas Deus, Ele cumpre tudo o que Ele promete. Por isso que o texto diz que nós precisamos de paciência, fazermos a vontade de Deus, porque o que há de vir, virá e não tardará. Mas eu estou contando essas coisas para você, para mostrar que até Abraão não entendia o que Deus estava fazendo. Você lembra de um homem que foi usado extremamente por Deus para nos ensinar? A palavra diz que o próprio Deus dava testemunho dele. Era Deus que dizia que ele era sincero, que ele era reto, que ele era temente a Deus, que ele se desviava do mal. Jó era o homem mais rico do Oriente, um exemplo de bom caráter, um exemplo de humildade, daquilo que é ser servo de Deus, ajudava os necessitados, mas de repente, sem justificativa alguma, sem explicação alguma, Jó, ele começa a sofrer um revés em todas as áreas da sua vida. Repentinamente, o seu gado é saqueado, ele vai perder as suas juntas de bois, as suas jumentas, de repente, a sua família é desestruturada, porque todos os seus filhos vão morrer, e a sua esposa, ao invés de ampará-lo, de encorajá-lo, ela ainda vai questionar a fé do servo de Deus, e como se não bastasse, Jó ainda vai ter uma chaga maligna dos pés à cabeça. Como explicar uma coisa dessa? Porque principalmente na antiga aliança, nós entendemos que a obediência do homem a Deus atrai a bênção do Senhor. Nós entendemos que quando o homem é sincero, reto, ele é temente a Deus, ele foge da aparência do mal, é natural que Deus o cerque de bens. Só que apesar de ter todos esses atributos, todas essas qualidades, de repente a vida de Jó vira dos pés à cabeça. De repente Jó percebe que uma série de males lhe sobrevém sem que houvesse um motivo. Os amigos de Jó, mas eram amigos da onça, vão começar a acusar Jó, vão dar as suas opiniões, a tentar deduzir o que havia acontecido, mas a verdade nem eles e nem Jó sabiam explicar, tanto que no capítulo 37 de Jó, eu quero ler com você Jó capítulo 37, e versículo de número 35, está escrito assim: Jó 37, 5: com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos, não conseguimos entender, não conseguimos assimilar, e aprenda isso, às vezes, nós provocamos a nossa ansiedade, porque criamos expectativas com base na possibilidade de Deus agir de acordo com aquilo que nós oramos. E aí nós percebemos que Deus agiu na vida de fulano, de Beltrano e de Ciclano, e nós projetamos isso na nossa mente, assim Deus vai fazer na minha vida também. E aí nós traçamos a maneira como Deus vai agir, nós desenhamos como as coisas vão acontecer, e então passamos a viver essa expectativa, passamos a contar os dias, as horas, os minutos, como se tivesse uma data para essas coisas acontecerem. Agora olha que coisa interessante, em João capítulo de número 9, havia um moço que era cego de nascença, e então
Jesus vai curá-lo cuspindo na terra. Ele faz um lodo, e ele coloca nos olhos daquele cego e diz para ele: vai lá e se lava no tanque de Siloé. E quando aquele moço faz o que Jesus havia dito, o texto diz que ele voltou vendo. Quando é que o milagre dele aconteceu? Por que o milagre dele aconteceu? Olha o método: cuspiu na terra, fez um lodo, colocou nos olhos e disse: vai lá e se lava no tanque de Siloé. O cara se lavou no tanque de Siloé e voltou enxergando. Quando você lê Marcos capítulo 8, Jesus em Betsaida, ele vai curar um outro cego. Perceba, a enfermidade é a mesma, a doença é a mesma, ele era cego, só que Jesus vai cuspir nos olhos e pergunta para ele: o que é que você está vendo? Aí ele diz: eu vejo homens, pois os vejo como árvores que andam. E aí logo em seguida Jesus completa aquele milagre e ele teve a sua visão totalmente restaurada. Perceba, 2 cegos foram curados, mas Jesus agiu de maneira diferente. Em Lucas capítulo 18, Jesus ia passando por Jericó, e diz a palavra de Deus que um cego, conhecido por ser filho de Timeu, ele começa a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E aí as pessoas repreenderam para que ele se calasse, e ele insistiu no seu clamor, até que Jesus para e mandou chamá-lo. E quando Jesus mandou chamá-lo, Jesus faz uma pergunta a ele: o que é que você quer que eu faça por você? Eu quero ver. Aí Jesus disse assim: veja. E ele viu, acabou a história. Imagine se o cego do tanque de Siloé dissesse para Jesus: não, por que eu tenho que ir em Siloé? O Senhor curou o Bartimeu dizendo: veja. Imagine se o cego de Betsaida dissesse: não, por que você vai cuspir em mim? Você tem que cuspir na terra, você tem que fazer um lodo, eu tenho que me lavar no tanque, aí o milagre acontece. Perceba que Jesus operou um milagre na vida de pessoas que tinham as mesmas necessidades, mas em cada caso ele agiu de um jeito. Às vezes a mãe ora e fala assim: Senhor, eu não suporto mais ver este menino chegando bêbado, eu não suporto mais acordar de madrugada com o telefone tocando, eu não suporto mais passar por essa humilhação, liberta meu filho. Passa 1, 2 semanas, o menino está liberto, virou até o pregador da igreja. Mas às vezes tem outra mãe, que faz a mesma oração, que vive o mesmo drama, que sofre as mesmas aflições, mas aí passa 1 ano, 2, 3, 10, e nada acontece. Às vezes nós olhamos para as pessoas e ouvimos o seu testemunho de vida, ouvimos a pessoa compartilhar os fatos da sua conversão, e esperamos que as coisas aconteçam na nossa vida exatamente como aconteceram na vida delas. E entenda, talvez por isso muita gente está frustrada na igreja, porque elas vivem expectativas, porque elas ouvem as promessas, porque elas acreditam que vai ser assim, assim, assim. Mas irmãos, Deus tem um jeito de agir na vida de cada um. Às vezes Deus escolheu para você um pouco mais de tempo, um caminho mais apertado, uma situação mais complicada, e nós precisamos entender que o que importa é que, independente de como Deus esteja fazendo, o que importa é que Ele está no controle de todas as situações. O que importa é que, se de um jeito ou de outro, com dor ou sem dor, com mais tempo ou menos tempo, o que importa é que Deus esteja agindo em nosso favor. Nós não sabemos como Deus age, e Jesus Cristo mostra
que em várias ocasiões ele colocava os seus servos à prova. Ele estava num lugar alto e viu que as pessoas se aproximavam os montes, as horas já estavam avançadas, e aí Jesus vai dizer: e agora? Como é que a gente vai dar de comer para esse povo? O que eles vão fazer para encontrar comida? Vai comigo aqui para João, capítulo de número 6. Evangelho segundo João, capítulo 6. E eu quero ler com você o versículo de número 1, só para você entender isso aqui. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu o monte e assentou-se ali com os discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Versículo 5. Então Jesus levantou os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe. Olha a pergunta que Jesus faz para o Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Eles estavam no deserto, não havia padaria, não havia mercado, não havia lugar nenhum que eles pudessem comprar comida. Mas entenda, Jesus faz uma pergunta para Filipe. Mas olha que coisa linda está escrito no versículo de número 6. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Diga glória a Deus. Por que Jesus fez aquela pergunta para Filipe? Porque Jesus queria saber o que Filipe ia falar. O que Filipe ia dizer? Filipe, está vendo? Olha quanta gente, olha a quantidade de pessoas aglomeradas ao nosso redor. O que nós vamos fazer? Como é que nós vamos alimentar esse povo? Eles vão dizer: olha, 200 dinheiros de pães não basta. Eles vão sugerir, mas entenda, Jesus já sabia o que ele havia de fazer. E é isso que é lindo no Evangelho. Às vezes Deus nos leva por um caminho mais difícil, às vezes Ele nos coloca num determinado estreito, para contemplar o tamanho da nossa fé, para saber como vamos reagir em meio aos fatos, para nos revelar o quanto a nossa fé é frágil. Jesus diz em Mateus 6,32 que o nosso Pai Celestial bem sabe daquilo que nós necessitamos. Então entenda, não faz sentido nós ficarmos perdendo tempo, tentando entender como é que Deus vai agir, como as coisas vão acontecer, se é assim, assim ou assim, que Deus vai realizar aquilo que nós necessitamos. O negócio é confiar em Deus. O Salmo 37, versículo 4 e 5 diz assim: alegra-te no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Ou seja, Deus tem resposta para tudo. Deus muitas vezes cria situações que nós não entendemos. Deus às vezes escolhe agir de uma maneira que nós não somos capazes de discernir. Está lá a esposa orando: Senhor, tira esse marido do bar, Senhor, faça com que ele perca esse vício. Nós não queremos mais passar por esse constrangimento de ver esse homem chegando em casa nessas condições. Aí daqui a pouco Deus coloca o cara na UTI, e todo mundo chora, todo mundo geme, todo mundo se lamenta. Aí Deus envia um missionário lá na UTI e prega o Evangelho para ele, ele é liberto. O que Deus faz, a gente não entende na hora, a gente entende depois. Você lembra quando Deus resgatou a nação de Israel do Egito? Eles começaram a caminhar, depois de contemplarem as pragas que Deus havia enviado no Egito, e aí de repente vem uma ordem de Deus:
Deus vai dizer algo que ninguém entende. Deus diz para Moisés: ô Moisés, volta lá. Eu quero que vocês acampem em Pi-Hahirote, armem as tendas, vocês vão ficar lá por um tempo. E aí o faraó vai achar que vocês estão perdidos no deserto. E aí Deus vai dizer: eu endurecerei o coração de Faraó para que ele persiga vocês. Como é que você vai entender um negócio desse? Deus coloca o seu povo numa situação onde não havia saída. Deus faz o inimigo pensar que eles não tinham o que fazer, que eles estavam perdidos. Deus vai endurecer o coração dos inimigos, para que os inimigos partem à captura do seu povo. E tudo porque Deus tinha um plano. Vá comigo aqui para Êxodo capítulo de número 14. Êxodo capítulo de número 14. Eu quero ler com você, vamos ler a partir do verso de número 1. Presta atenção nisso aqui. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hahirote. Você sabe, Pi-Hahirote quer dizer beco sem saída. Entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Agora olha o 4: e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. Quem é que vai endurecer o coração de Faraó? É o diabo? Não, é o próprio Deus. Como é que você entende um negócio desse? Deus incitando o inimigo: olha, vai lá e caça o meu povo. Deus incitou o coração do inimigo para que o inimigo perseguisse o seu povo. Como é que você entende um negócio desse? Deus tinha um plano. Deus queria se revelar ao seu povo. E aí você precisa parar e entender, porque às vezes Deus escolhe as nossas dores para revelar em nós a sua grandeza, o seu poder. A Bíblia diz em Jó capítulo 5, versículo 18, que Deus faz a ferida e Ele sara. Deus coloca o seu povo numa situação onde não havia saída, mas Deus já tinha um plano preparado. Deus poderia ter chegado ao povo babilônico e ele poderia ter dito: ninguém vai lançar Daniel coisa nenhuma naquela cova. Ele vai continuar orando como ele sempre orou. Ele vai continuar me servindo como ele sempre serviu. Mas Deus não impediu que Daniel fosse lançado na cova com leões famintos. Deus permitiu que Daniel passasse aquela provação. Mas quando o rei foi olhar para aquela cova, imaginando que Daniel havia sido devorado por leões famintos, ele percebeu que Daniel não tinha uma lesão no corpo, porque Deus o guardou o tempo todo. Agora, Deus não poderia ter livrado da cova? Poderia. Aqueles 3 amigos judeus, que por devoção a Deus não se prostraram à estátua que o rei havia criado. Eles sabiam que poderiam ser punidos por isso, mas eles escolheram ser fiéis a Deus a quem o servia. Então foram lançados na fornalha aquecida 7 vezes mais. Mas apesar disso, ao invés deles serem queimados por aquela fornalha de fogo ardente, havia um 4º ser andando com eles no meio da fornalha, e era o próprio Deus. Às vezes Deus permite que os males nos sobrevenham. Às vezes Deus permite que venha dor, que venha doença. Às vezes Deus permite uma crise conjugal. Às vezes Deus permite que o dinheiro falta.
E nós nunca vamos conseguir entender, mas Deus já tem um plano preparado para tudo. Então perceba, qual é o motivo de Deus mandar o povo parar num lugar onde não havia saída? Qual é o motivo de Deus endurecer o coração dos inimigos, para que os inimigos o perseguissem? Olha o versículo de número 4 na sequência do texto, diz assim: e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. O que é que Deus queria? Deus queria revelar a sua glória, Deus queria revelar o seu poder, Deus queria mostrar para os hebreus, como para os egípcios, que Ele é o único Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. E aí Deus criou essa situação. Como é que Moisés vai explicar isso? Moisés, nós já passamos por aqui, por que nós temos que voltar? Moisés, nós já passamos por essa região, voltar e ficar acampado diante do Mar Vermelho não faz sentido, mas foi Deus que quis. Deus quis que as coisas fossem assim. Ninguém entendeu na hora, ninguém entendeu na hora do medo, ninguém entendeu na hora do desespero, ninguém entendeu quando os inimigos se aproximaram. Olha o que está escrito no versículo de número 10, está escrito assim: e chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito, para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos fizeste isso, que nos tens tirado do Egito? Questionamentos, perguntas, porque eles estavam na hora do medo, se sentindo inseguros, inquietos, ansiosos e aflitos, exatamente como nós ficamos, quando não sabemos o porquê que as coisas acontecem, quando não entendemos o agir de Deus. Por isso que Jesus vai dizer: olha, o que eu faço vocês não vão conseguir assimilar agora, vocês não vão entender agora, mas lá na frente, depois vocês vão entender. Qual era o plano de Deus? Ser glorificado em Faraó. Entenda isso, irmãos. Quando em Isaías 43:7 o texto diz que Deus fez o homem para a sua glória, Deus escolheu a vida humana como forma de revelar a sua existência. E é justamente diante das impossibilidades que Deus revela o seu poder. Foram até Jesus e disseram assim: olha, o seu amigo Lázaro, aquele que tu amas, está doente. Aí Jesus vai dizer assim: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Pai seja glorificado no Filho através dela. Mas o texto diz que Lázaro morreu. Como é que você vai entender isso? Lázaro morreu, Lázaro foi sepultado, mas Jesus diz que a enfermidade não era para a morte. Quando Jesus chega em Betânia, as irmãs de Lázaro vão até Jesus e dizem: olha, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, o Senhor poderia ter evitado o pior, o Senhor poderia ter curado meu irmão à distância, como o Senhor curou o servo do centurião, o Senhor poderia evitar a nossa dor, mas Jesus não fez. Mas quando Jesus chegou até onde estava aquele sepulcro, Jesus, com o poder da sua palavra, disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu, depois de haver ressuscitado. Aí a pergunta é, porque se você olhar o texto de João 11, está escrito que muitos daqueles que por ali estavam, passaram a acreditar naquilo que não acreditavam. Jesus esperou que Lázaro morresse. Por que ele disse que aquela enfermidade não era para a morte? Porque Jesus estava dizendo que as coisas não iriam terminar daquela maneira. Jesus estava querendo mostrar que a morte de Lázaro não seria o estágio final naquela situação. Ou seja, falaram que Lázaro estava doente, mas Jesus já tinha um plano preparado para a ressurreição de Lázaro. E todo mundo aqui em nosso meio gostaria de um dia ver um morto ressuscitar. Tudo bem que alguns iriam correr,
Mas a questão é que para alguém ressuscitar, alguém tem que morrer. E nós nunca estamos preparados para o dia mau. Nunca estamos preparados para a dor. Nós procuramos respostas, nós procuramos explicações, mas irmãos, entenda, tem coisa que Deus faz que a gente nunca vai entender. Aqui um exemplo: Deus colocou o seu povo num lugar onde não tinha saída, Deus incitou os inimigos e agora eles estão apavorados. Moisés vai orar. Olha o que está escrito em Êxodo capítulo 14, versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Entenda Moisés querendo ensinar o povo a enxergar aquilo que não estava diante dos olhos, porque Moisés diz assim para eles: olha, fiquem quietos e vejam o livramento que o Senhor vos fará. Não tinha feito. E um dos maiores problemas da nação de Israel era justamente acreditar naquilo que não se via. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:7 que nós andamos por fé e não por vista. E a fé é a prova daquilo que nós não vemos. Então o que Moisés está dizendo? Olha, fiquem quietos e vejam aquilo que o Senhor há de fazer, o livramento que o Senhor vos fará. Qual é a ideia de Moisés? Olha, enxerguem um milagre acontecendo, entendam que Deus, alguma coisa Ele vai fazer, porque o que vocês estão vendo hoje, vocês não vão ver mais. Quem vai pelejar por nós é o Senhor. E aí, Moisés estendeu o seu cajado ao mar, e olha que coisa linda vai acontecer aqui, versículo de número 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entrem nele atrás deles, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. Então Moisés vai dizer: gente, fiquem quietos, calma, Deus me deu uma estratégia. Qual? Deus disse que eu vou fender as águas do mar, e quando eu tocar o meu cajado nas águas do mar, o mar vai se abrir, e nós vamos atravessar o mar a seco. E é lógico que para o povo desesperado, sem entender o porquê que Deus mandou voltar e ficar naquela situação constrangedora, eles tinham esperança. Então, se Deus falou que Moisés vai tocar nas águas do mar e o mar vai se abrir, maravilha. E Moisés faz como Deus havia ordenado. Agora, quando Moisés toca nas águas do mar vermelho, eles não veem o mar se abrindo imediatamente, como eles esperavam. E aí você deve entender isso, porque quando você assiste a novela, quando você assiste o filme, você vê aquela cena maravilhosa do profeta com o cajado na mão, e na hora que ele toca o seu cajado no mar, imediatamente as águas vão se partir, e o povo vai atravessar a seco. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Não foi assim que as coisas aconteceram. Moisés está com toda a multidão aflita diante do mar, os inimigos estão vindo alucinados atrás, e quando Moisés toca nas águas como Deus havia ordenado, o mar não começa a abrir de onde Moisés estava para frente, ao contrário. A palavra diz aqui no versículo de número 21 o seguinte: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental,
e eles estavam no ocidente. Então, quando ele diz vento oriental, o mar ele começou a abrir de Israel, de Jerusalém até onde eles estavam. E se você observar o detalhe do texto, o texto diz que o mar se abriu toda aquela noite. Então, diante dos olhos deles, quando Moisés tocou nas águas, não aconteceu absolutamente nada. Por quê? Porque o mar começou a abrir de trás para frente. E esse é um desafio para a nossa fé. Porque às vezes nós oramos, falamos com Deus sem entender a maneira como Ele age, e nós terminamos de orar e percebemos que aos nossos olhos não aconteceu nada. E muitos desanimam, muitos ficam pelo caminho, muitos abandonam a fé, desistem da caminhada com Deus. Imagine Moisés falando: ei, fiquem quietos, veja o que Deus vai fazer agora. Deus me deu uma estratégia, eu vou tocar nas águas do mar, e o mar vai se abrir, nós vamos passar. E o povo: glória a Deus, Moisés, até que enfim, vamos nos livrar deste perigo. Aí Moisés toca nas águas do mar, e não acontece nada. As pessoas olham: e aí, Moisés? Ô Moisés, e aí, meu? Passaram-se horas e horas e horas e horas e horas, e não havia mudança. Você quer aprender a andar com Deus? É você perceber que muitas vezes você clama, ora, suplica, busca, sobe monte, desce monte, acorda de madrugada para orar, faz tudo e não acontece nada. As suas expectativas não são correspondidas. Você entendeu que Deus não está agindo em seu favor. Você acha que Deus não te ouviu. Parece que Deus tem outras coisas para fazer. E aí a gente começa a questionar, a perguntar e perguntar e perguntar. Mas irmãos, Deus tem o jeito dele de agir. Deus poderia abrir o mar imediatamente e eles começassem a andar assim que Moisés tocou nas águas, mas não. O mar ficou a noite inteira se abrindo de trás para frente, e quando eles menos esperavam, o mar estava aberto, haviam 2 paredes de água, e eles estavam prontos para atravessar e do outro lado cantar o hino da vitória. Como é que a gente vai explicar isso? Deus quis que as coisas fossem assim. Às vezes você muda de igreja todo ano, anda de um lado para o outro em busca de resposta. Não, eu fui aqui, mas aqui não acontece nada, porque o pastor não pula, não salta, o pastor não roda, então eu vou no outro. Aí ela vai na outra: não, aqui roda demais, aqui grita demais, aqui pula demais, não, então eu vou no outro. Aqui tem terapia, aqui tem isso, tem aquilo, e nada muda na vida dela. Porque às vezes a maneira como Deus escolheu para agir é algo que foge da nossa compreensão. Por isso que Deus exige dos seus servos, do seu povo, dos seus escolhidos, paciência. E entenda, tem pessoas que vão terminar a vida na terra e não vão ver tudo aquilo que desejava acontecer. E está aí o nosso desafio de fé. Eu orei e a cura não veio, eu busquei o milagre e não aconteceu, eu pedi e Deus não me respondeu, mas eu continuo crendo em Deus. Eu continuo acreditando que Jesus um dia vai vir buscar a sua igreja. Eu continuo acreditando que Deus, Ele entregou o seu Filho para morrer pelos meus pecados. Porque o que Deus faz, nós não entendemos. Os discípulos, depois de 3 anos e meio andando com Jesus, eles até conheciam algumas coisas acerca da vontade de Deus. Mas era comum Jesus fazer algumas coisas que ninguém entendia. Então ele vai se despir, vai pegar uma bacia com água e vai começar a lavar os pés de todos eles. Pedro: o Senhor vai lavar os meus pés? Pedro, o que eu faço, você não sabe agora, mas depois você vai saber. Talvez eu te trouxe aqui para dizer para você: olha, talvez hoje você não tenha condição de entender o porquê que tudo isso está acontecendo, mas vai chegar uma hora que você vai entender tudo.
porque os meus pensamentos não são os vossos. Deus disse assim, ó, eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Enquanto nós não entendemos o porquê dos porquês, enquanto nós não conseguimos entender o porquê que Deus age assim, ou assim, ou assim, o que nós devemos fazer? Continuar buscando a Deus, continuar prostrados aos pés do Senhor, continuar confiando em dEle, porque com dor ou sem dor, sendo fácil ou difícil, com tempo ou sem tempo, o que importa é que Deus esteja no controle de todas as coisas. Deus, Ele sabe o que é melhor para mim, Deus, Ele sabe o que é melhor para você, Deus, Ele sabe o dia, a hora, o minuto e o segundo, que quando as coisas vão acontecer na sua vida, Ele sabe, é isso que importa. Se Deus sabe, para nós importa. Vamos todos ficar de pé, por favor.